Eu preparei uma mensagem na minha Bíblia e trouxe a Bíblia da Damares, que é igual, né? Eu dei uma Bíblia para ela, semelhante à que eu uso, e aí eu confundi. E então eu vou ter que pregar outro assunto. E aí vocês têm paciência aí. Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 10. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor abençoe os ouvidos atentos à sua palavra e o coração sensível para recepcionar a palavra. Que todas as mentes sejam cativas a Cristo nesta hora. E que não haja nenhum movimento capaz de roubar a atenção que não é nossa. Pois a palavra de Deus é digna de toda a aceitação. Todos nós aqui presentes só sabemos que Deus existe porque a palavra diz. Todos nós só estamos aqui porque existe a palavra. A terra que você pisa existe por causa da palavra. A água que você toma existe por causa da palavra. O ar que você respira existe por causa da palavra. Glória a Deus. Porque pela palavra de Deus entendemos que os mundos existem. Então reverenciamos a palavra de Deus. Os que recebem a palavra são capacitados, privilegiados por Deus para interagir com Ele. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só existe um jeito de nós, um jeito da palavra estar em nós, se nós recepcionarmos a palavra. Então, quantos encontraram Êxodo 25 e 10? Também farão uma arca de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos delas, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. E farás varas de madeira de acácia e a cobrirás com ouro. E colocarás as varas das argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. E as varas estarão nas argolas da arca e se tirarão dela, e não se tirarão dela. Depois porás a arca do testemunho, depois porás na arca do testemunho que eu te darei. Depois porás na arca do testemunho que eu te darei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Todos nós entendemos pela palavra de Deus, conforme nós podemos ler em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que pela fé entendemos que os mundos que agora existem vieram a existir pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê não foi feito do que é aparente. E prestem atenção, esses 2 mundos são os mundos visíveis e os mundos invisíveis, ou seja, o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo que você pode ter um contato visual físico, um contato com o seu tato físico, e os mundos, ou o mundo
que os seus olhos físicos não podem visualizar. Esses dois mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus, mas eles não existiam antes de serem criados. Isso é lógico. Esses mundos, os céus e a terra, não existiam antes de serem criados por Deus, mas existiam dentro de Deus. Porque nele primeiro foram criadas todas as coisas, depois por ele, depois para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nada tem o poder de se criar. Ninguém se cria, porque só existe um Criador. E tudo foi criado por Ele. Aleluia. Ninguém se faz, porque tudo que foi feito por Ele foi. Mas antes dele criar os céus e a terra, Deus planeja morar nos céus, se mover no invisível, se mover no invisível, se mover no invisível, morar nos céus, morar no invisível, mas também planeja morar na terra. Deus, antes de criar os céus e a terra, planeja morar nos céus, se mover nos céus, mas também planeja morar na terra, se mover na terra. Quantos estão entendendo? Amém? Então Deus planeja, antes de criar os céus e a terra, morar nos céus, mas também morar na terra. E Ele cria os céus com todos os seres angelicais, todas as hierarquias angelicais, os 24 anciãos, os serafins, os seres de fogo. Ele cria os querubins, os guardadores da glória, e Ele cria os arcanjos, os príncipes, e Ele cria os anjos, os seus mensageiros. E Ele coloca tudo em ordem, porque Deus é um Deus ordeiro. E antes de criar alguma coisa, Deus primeiro organiza o ambiente. Aleluia! Antes de trazer a existência para fora dele, o que existe dentro dele como plano e projeto, Ele organiza o ambiente. Deus não traz à existência o inexistente se o ambiente estiver em desordem. Glória a Deus, aleluia. Então Deus primeiro organiza o ambiente para poder trazer à existência. Exemplo, quando Ele vai multiplicar os pães, uma multidão de no mínimo 5.000 pessoas, e Ele vai de 5 pães e 2 peixinhos trazer à existência alimento para toda aquela multidão. Mas primeiro Ele organiza o ambiente para que todos possam ser beneficiados pelo seu milagre. Ele diz: assentai-vos. Glória a Deus, aleluia. Assentai-vos. A atitude de assentar-se significa dizer esperar nele, não estar afoito, andando desesperado de um lado para o outro. Deus
não traz à existência o seu projeto, a sua providência no ambiente aonde eu estou me movendo de um lado para o outro como resultado da minha desconfiança nele. Porque existe um segredo. Quando eu me assento, eu estou esperando. E Deus só trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se o ambiente é de esperança, então Deus trará à existência o inexistente. Deus cumprirá o seu projeto no ambiente esperançoso. Esperançoso. Então, logo aqui nós podemos entender que Deus, nesta noite, está nos aconselhando: assentai-vos, calma. Eu tenho algo a trazer à existência. Algo que os seus olhos não viram, algo que os seus ouvidos não ouviram, e algo que não subiu ao seu coração. Se você tiver fé para se assentar, esperar, e eu perceber que o ambiente é de esperança, então Deus organiza o ambiente para Ele poder trazer a existência. E Ele traz à existência os céus. E Ele, como Espírito, Ele habita nas alturas. Ele habita nas alturas. Mas Ele vai criar a terra, Ele vai trazer à existência a terra. Não se esqueça que Ele quer também morar na terra. E Ele, no capítulo 1 do livro do Gênesis, Ele vai trazer à existência e vai organizando a terra. Ele vai organizando a terra. Ele vai colocando tudo em ordem. E no sexto dia, para Ele vir morar na terra, Ele precisa de uma casa para morar. Ele precisa de uma casa para morar. E Ele entende que Ele precisa de uma casa ambulante. Ele não quer uma casa fixa. Ele quer uma casa ambulante. Ele quer uma casa que através dela Ele possa ir para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Ele entende que Ele quer ir através dessa casa para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E então o Deus absoluto vai construir a casa para Ele morar e se mover na terra. E Ele constrói uma casa de barro. Glória a Deus. E Ele constrói uma casa de barro. Glória a Deus. E uma casa de barro. E constrói essa casa com uma porta de entrada para Ele. Mas constrói essa casa também com janelas. Mas Ele entraria nessa casa não pelas janelas, pois Ele não é ladrão. E Ele mesmo disse: o ladrão não entra pela porta. Então Ele constrói essa casa com uma porta. Preste atenção aqui, por favor. Ele constrói essa casa com uma porta de entrada para Ele. E se Ele é Espírito, Ele constrói essa casa com Espírito, alma e corpo. E é por isso que toda vez que Deus vem ao homem, Ele entra pelo Espírito. E Deus constrói a casa chamada Adão. E toda vez
que Deus desce no Adão, ele entra dentro da casa sem dificuldade, porque a casa está aberta para ele. E percebe-se que antes do pecado não se ouve a voz de Deus no jardim. Por quê? Porque quando Deus chegava, ele entrava dentro da casa e ele falava dentro da casa. Então ele não falava a este ouvido. A este ouvido falaria a serpente, porque ela está do lado de fora. Mas ele entrava e falava dentro, e não se ouvia a voz de Deus no jardim, porque ele falava dentro. Mas um dia, o homem, a casa de Deus, desobedece a Deus. Então a porta de entrada para Deus se fecha. Próxima vez que Deus desce, a casa dele está fechada. Então ele é obrigado a falar do lado de fora: Adão, aonde é que você está? Então a partir daquele dia ele é obrigado a estar do lado de fora, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus sempre quis se mover na terra. Deus não fez a terra para não desfrutar da sua presença. Deus quer que a terra ouça-o. Deus quer que a terra entenda-o. Deus quer que a terra recepcione-o. Mas Deus é recíproco. Deus é recíproco. Há reciprocidade em Deus. Você percebe isso em todas as Escrituras. Ele faz o homem para que através do homem ele more na terra. Mas na sua reciprocidade ele vai dizer: se o homem permitir que eu more na terra através dele, eu vou abrir o meio para o homem morar no céu através de mim. E então Deus envia Jesus. Deus envia Jesus para que Jesus seja a porta de entrada, para que o homem entre em Deus. Porque se Deus está dentro de mim, Ele mora na terra. E se eu estou em Deus, eu vou morar. É por causa disso que Ele vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas, e ninguém vai ao céu se não for por mim. Mas também Deus se limita, no bom sentido, de não se mover na terra a não ser através de nós. Aleluia, glória a Deus. Se ninguém pode morar no céu a não ser através de Jesus, Deus não pode fazer nada na terra a não ser através de nós. Deus, dessa maneira. Isso é um princípio divino. Deus deu o domínio da terra aos homens, e se um homem aceitá-lo, recepcioná-lo, ele, através desse homem, domina na terra. E então, logo, nós podemos entender o seguinte: onde Deus mora, Deus não mora apenas no céu, Deus também mora na terra. E aonde é o endereço de Deus na terra? É você. Você é o endereço de Deus na terra. É tanto que quando alguém está em dificuldade e quer ouvir Deus, vai falar com você,
Porque você é a casa de Deus. É como que eu quisesse falar com você, eu fosse na sua casa. Eu sei onde você mora. Então logo, se as pessoas percebem que há algo diferente em você, talvez elas nem entendam, mas esse algo diferente é Deus morando em você. E logo essas pessoas por algum tempo podem zombar de você, podem criticar você, mas quando elas estiverem passando dificuldades, elas não procurarão outra pessoa, elas vão pedir a você conselho. Na verdade, elas vão receber uma palavra de Deus através de você, porque Deus mora. Deus mora em você. Mas o homem perde esta oportunidade. O homem perde a oportunidade de ser casa de Deus constante. Mas Deus não abandona seu projeto. Deus encaminha. Então Deus vai progredir na sua revelação ao homem, ou seja, Ele vai viabilizar a solução do problema da porta fechada. Porque Deus precisa que a porta esteja aberta para que Ele entre. Por exemplo, para Deus entrar em você, você precisa nascer de novo. Do que? Do Espírito. Ou seja, precisa abrir a porta. Então Deus entra no seu espírito. E para vir para a sua alma, Ele troca o seu coração. E para vir para o seu corpo, Ele transforma a sua mente. E Ele faz morada. Glória a Deus, aleluia. João 14, 23. Viremos e faremos nele morada. Viremos e faremos nele morada. Deus não entra se a porta não estiver aberta. E existem portas que só eu posso abrir para Deus entrar. Por exemplo, existem a porta do seu passado. A maioria de nós, ou todos nós que aqui estamos, se pudéssemos abrir uma porta e nós entrarmos no nosso passado, nós mudaríamos muita coisa. Muita coisa que fizemos errado, tentaríamos corrigir, mas não há possibilidade. Não há possibilidade. Mas existe uma porta que alguém pode abrir para Deus entrar no seu passado e transformar todo o mal em bem. Glória a Deus. E que porta é essa? O arrependimento. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, no fundo ele está dizendo: se eu pudesse voltar atrás, eu fazia tudo certo, o que fiz errado. Isso é arrependimento. E quando eu me arrependo, eu estou abrindo a porta do meu passado para Deus entrar e resolver tudo. Aleluia, Pai. Deus maravilhoso. Então tudo que você não tem possibilidade de resolver no seu passado, se você se arrepende, você abre a porta, Deus vai e pega todos os seus erros do passado e lança no mar do esquecimento. E Ele mesmo disse: deles não me lembro mais. E deles não me lembrarei mais. Então eu quero te dizer, se o teu passado lhe causa depressão, angústia, insônia, perturbação, se
Se o teu passado te desanima, se o teu passado perturba seu presente, atrapalha seu futuro, aproveite, se arrependa hoje, abra a porta para Deus ir lá no seu passado e resolver tudo que te perturba, e Ele vai te dar uma vida zéria. Você vai nascer de novo, vai começar do zero. E quando Satanás chegar diante de Deus e querer falar do seu passado, do que você fez, Deus vai dizer assim: não lembro disso. Eu não estou lembrado disso. Mas como que Deus não se lembra? Porque Ele diz: não me lembrarei mais. E está resolvido. Não me lembrarei mais. Então, se você quer hoje que Deus entre no seu passado, você pode abrir uma porta para Deus entrar, se arrependendo. E como é que Deus pode entrar no meu financeiro, por exemplo? A porta é o dízimo e a oferta. Quando eu trago o dízimo e a oferta, eu estou abrindo a porta para Deus entrar. E Deus respeita. Se você não abrir, Deus não entra. Deus não se move. Deus quer se mover na terra, mas as portas precisam ser abertas. E nós sempre dizemos: Deus abre a porta, Deus abre a porta, Deus abre as portas. E Deus está dizendo para nós nesta noite: abre as portas. Abre as portas para eu entrar. Abre as portas para eu poder entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Deus vai. E Deus quer trazer de volta a oportunidade para o homem ser casa dele na terra, e a oportunidade para ele se mover na terra. E Deus quer se revelar, quer ser visto, mas Ele precisa agora caminhar dentro de um plano. E todos nós conhecemos, para nós caminharmos até o texto que nós lemos, todos nós conhecemos o plano quando Deus chega para um homem semita que mora em Ur dos Caldeus. E Deus diz para este homem: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E far-te-ei de ti uma grande nação, engrandecerei o seu nome. Mas de certo a sua semente, a sua descendência, será cativa por 400 anos. Depois eu mesmo descerei, eu mesmo que descerei. Diga comigo: Deus desce. Tem homem que não desce, tem Deus, e o Deus desce. Deus desce. Ele diz: descerei eu mesmo descerei e os tirarei de lá com mão forte e punirei os seus exatores. Deus está planejando. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, nesta fala, de que Deus desce. O homem não desce fácil, mas Deus desce pelo homem. Por que Deus desce pelo homem? Porque o homem não pode subir até Deus, então Deus desce até o homem. Deus fala mais lá embaixo do que lá em cima. É por causa disso que ele diz assim, Isaías 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não
estar encolhida, porque ele tem que alcançar alguém lá. Aonde? Tem que alcançar alguém lá embaixo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Deus fala mais aqui embaixo do que lá em cima. Quando eu digo aqui embaixo, eu não estou dizendo no sentido físico, geográfico. Eu estou dizendo dessa situação que você está vivendo. Porque a gente tem altos. Eu tenho mais baixo do que alto. Eu não sei você. O meu baixo dura tanto tempo. Os meus baixos duram anos e os meus altos duram dias. Mas é o que? É Deus me protegendo, porque lá em cima é perigoso, é escorregadio. Aleluia. A gente ouve mais Deus aqui embaixo, sabe por quê? Porque lá em cima a gente tem o perigo de pensar que é alguma coisa, que faz alguma coisa, que tem alguma coisa. Então Deus desce, Deus chega para o Jeremias e diz: Jeremias, desce a casa do oleiro, porque eu tenho um assunto para tratar contigo e eu não quero tratar aqui em cima. Eu não quero tratar aqui em cima. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Oh, aleluia. Se você está vivendo um tempo de baixa, um tempo de perca, um tempo de aparente prejuízo, atenta, porque Deus quer tratar alguma coisa. Gideão, enquanto ele estava lá em cima malhando trigo na eira, quem é que aparecia? Os inimigos. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderia aparecer lá na eira e resolver o problema lá em cima, mas Deus estava esperando cá embaixo. É Deus. Aí o Gideão pega o seu trigo e desce. Ele desce. Ele desce aonde? Ele desce no lagar. E quando ele desce, quem é que apareceu lá? Aleluia. O varão valoroso, o Senhor. Peraí, lá em cima os inimigos conhecem o endereço, mas o endereço que Deus aparece não é lá em cima, é cá embaixo. Aleluia. O Senhor é contigo. Aí ele vai questionar, porque nós questionamos aqui embaixo. Se o Senhor é comigo, que eu estou perdendo. Se o Senhor é comigo, que eu estou chorando. Se o Senhor é comigo, que estão me batendo. Se o Senhor é comigo, porque o Senhor me livrou. Se o Senhor é comigo, porque está doendo. Se o Senhor é comigo, porque a noite não termina. Se o Senhor é comigo, por quê? Porque nós associamos a presença de Deus ao nosso bem-estar físico. Jesus, aleluia. Nós associamos a presença de Deus ao nosso bem-estar físico. Então ele questiona. Aí o Senhor diz: vai nessa tua força, porque tu livrarás os filhos de Israel da mão dos midianitas. Com o quê? Se eu sou o menor da tribo menor. Escuta o que eu vou lhe dizer. Aí Deus começa a tratar com ele, e ele vai e ele seleciona quantos homens? 32.000. Ele enfrentaria um exército de no mínimo 120.000. Presta atenção: 32.000 contra 120.000. Quem está em vantagem?
o 120. Imagina cá comigo que quando Gideão pensa, eu vou orar para Deus mandar mais obreiro, porque 32 mil é pouco. Entendeu? 32 mil é pouco. Aí Deus fala com Gideão: você está achando pouco? Eu estou achando é muito. Eu estou achando é muito. Porque Deus sempre vai dizer assim: menos. Você não é tudo que você pensa ser, não. Você está querendo é mais. E eu estou dizendo menos. Baixa sua bola aí. Você não tem tudo isso que você pensa ter. É como a vida que é vassoura em Deus. Ele vai dizer: menos. Volte os covardes. E voltaram 22 mil. Sobraram 10 mil. E Deus continua dizendo: menos. Deus continua dizendo: menos. Que Deus vai sempre ser glorificado, não na nossa força, nas nossas habilidades, mas nas nossas fraquezas, Ele se aperfeiçoando em nós. É como Paulo diz: não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça de Deus em mim. E Deus vai trabalhando. Eu já termino. Espera um bocadinho. Comecei agora. Aleluia! Glória a Deus! Presta atenção. Escuta isso. Então Deus vai tirar, Deus vai cumprir a sua palavra que deu a Abraão, lá na 4ª geração, chamado José. E ele está, o povo está cativo no Egito 400 anos, e Deus vai cumprir a sua palavra, e Deus faz nascer Moisés, guarda Moisés, coloca Moisés no trono, para que Moisés conheça o território do inimigo. Moisés é formado nas 7 ciências do mundo atual, se tornou astrônomo, advogado, psicólogo, tudo que você pensar, ele era o cara. Mas um dia Deus tira, através de uma situação, o Moisés e leva ele para o deserto. E lá no deserto Deus aparece numa sarça cheia de espinhos. E o que chamou a atenção de Moisés não era o efeito que o fogo fazia, era o efeito que o fogo não fazia, porque ele aprendeu lá no palácio de Faraó que fogo queima, e ali o fogo não estava queimando. Ele aprendeu lá que a água molha, ele aprendeu lá que subia para cima e que descia para baixo, que 1 mais 1 é 2, ele aprendeu isso lá. Mas quando ele percebe que a sarça estava em chama e não se consumia, então ele virou-se para ver. Sabe, meu amigo, o que eu acho interessante é que o espinho permanecia lá, embora a glória de Deus encheu aquela sarça, o espinho continuava. É isso que chamou a atenção de Moisés. Porque se o espinho desaparecesse, isso é normal, mas o espinho não desapareceu. Aí eu começo a pensar num espinheiro chamado Paulo, quando ele vai diante de Deus e diz: Deus, está doendo, tira esses espinhos. Então Deus diz assim: a minha graça te basta, o meu poder te basta. O espinho que eu sou, mas é importante, você está envolvido na minha glória. Então como é que Deus chama a nossa atenção quando está doendo?
Você vem para o culto, se alegra. Você é batizado com o Espírito Santo, fala em língua, profetiza, prega, canta, e o espinho continua lá. É Deus fazendo o quê? Chamando a nossa atenção para Ele, porque Ele sabe que se Ele arrancar o espinho, você vai embora. Ele sabe, se Ele queimar o espinho, você desaparece. Então é melhor estar aqui com o espinho cheio da glória dele, do que lá fora sem espinho e sem glória. Um dia você vai chegar no céu e você vai dizer para Jesus: benditos espinhos. Aleluia! Se não fossem eles, Deus é maravilhoso. Aleluia. eu não tinha chegado aqui. Aleluia! Aleluia. A minha graça te basta. Aleluia! A minha graça te basta. A minha graça te basta. Glória a Deus. Você não tem uma casa, mas você tem a graça. Você não tem um carro, mas você tem a graça. Você está desempregado, mas você tem a graça. Estão te caluniando, mas você tem a graça. O vento descobriu sua casa, mas você tem a graça. Porém, comandurei do aqui, quando sabe, quando tem a graça. A graça infinita. Então Deus enche Moisés, mas enche tanto Moisés, que para Moisés voltar a falar com Faraó, ele tem que endurecer o coração de Faraó, porque senão Faraó se dobraria. Então, você entendeu o segredo? Aleluia! Por que você sente a glória, a graça e o espinho não consome? É nesse contexto, é nesse ambiente que Deus vai te encher, te capacitar para uma missão que é naturalmente impossível de se realizar sem você passar por aí. Eu já termino. Então Moisés volta lá, tira os filhos de Israel do Egito. Todos nós conhecemos isso. E agora o povo começa a se deslocar. O povo começa a se deslocar. Deslocar do Egito para uma terra que emana leite e mel. Eles começam a se deslocar. E eles estão se deslocando. Eles estão se deslocando, como nós estamos nos deslocando. Nós estamos em caminhada, nós estamos em movimento, nós estamos caminhando, nós somos peregrinos, não somos da terra, embora estamos não somos do mundo, embora estamos no mundo, não somos do mundo. E preste atenção, e Deus vai começar a tratar com o povo na caminhada. Deus te segurou até agora aqui para você ouvir algo da parte dele. Escuta, você está se deslocando. E nesse deslocamento há altos e baixos, e há deserto, mas também há a presença e a providência do Deus que te tirou de lá com mão forte. E Deus diz lá no Sinai para Moisés: você vai construir um caixote, uma arca. E esse caixote vai simbolizar, representar a minha presença. E este
e a arca, o texto que nós lemos. Deus deu a ele um modelo, basicamente 1,23 m de comprimento, 74 centímetros de altura e 74 centímetros de largura. E então Deus escolhe um homem chamado Bezaleel e capacita Bezaleel para ele poder executar tal obra. Estou percebendo muita gente dispersa e a palavra de Deus merece toda a aceitação, não é minha. Escute isso. E ele capacita Bezaleel e dá a ele um companheiro chamado Aholiabe. Ele capacita Bezaleel. Bezaleel está capacitado pelo Espírito Santo a fazer, a executar tal obra. E ele diz, a medida é 1,23, 74 e 74. Deus tem uma medida. Deus tem uma medida. Aí ele vai dizer, que madeira é? Qualquer perito em tal artes ou arte semelhante escolheria uma madeira nobre, mas ele diz, acácia. Mas que tipo de madeira é essa? Uma madeira desprezível, cheia de nó. E como é que alguém vai trabalhar nessa madeira se não for pelo Espírito de Deus? Deus está através disso ensinando. Essa madeira é o ser humano com os seus pecados, que eu preciso deixá-los na minha medida, trabalhar neles para que eu possa entrar dentro deles. Então o Bezaleel pega, eu já termino, ele pega aquela madeira chamada acácia. Imagina que ele pega uma tábua de 2 metros. Ele podia, alguém chegou e disse, fosse eu, você faria com 2 metros, é você que vai fazer. Mas ele vai dizer, eu vou fazer, mas a obra não é minha, a obra é dele. Então a medida é dele. Então ele pega o serrote. Ele pega o serrote e ele mede a madeira e risca, e ele vai serrar ali na medida que Deus ordenou. Aí eu fico cá pensando comigo. Eu fico cá pensando comigo o seguinte, que é basicamente isso. Nós temos dificuldade de aceitar ser serrado. Mas o que é aonde, ou seja, onde Deus riscou, daqui para lá é excesso. Aleluia! Daqui para lá está o nosso eu, tem que ser cerrado. Daqui para lá está o nosso orgulho, precisa ser cerrado. Daqui para lá está as nossas opiniões, precisa ser cerrado. O sujeito pode pregar bem, mas se a medida for excesso, precisa ser cerrado. O sujeito pode cantar bem, mas se a medida for excesso, precisa ser cerrado. E Deus ainda serra para poder, se a pessoa aceitar. Porque existe um segredo. Eu já termino, estou falando termino, tá? E presta atenção, existe um segredo, querido. Você pode não, você não precisa até ter tanto conhecimento, mas você precisa ser humilde. Isso precisa. Você não precisa de muita afinação, mas você precisa ser humilde. Por quê? Porque Deus é assim. Deus é o contrário do homem. O homem vai na contramão de Deus. Você já percebeu que o homem gosta de honrar grandes? Exemplo, se o prefeito dessa cidade disser para um de vocês, amanhã ou semana que vem, eu vou almoçar na sua casa, você vai querer saber o dia, a hora. O que você vai preparar, gente? Você vai arrumar a casa, você vai mandar pintar, reformar, você vai mandar comprar talheres
que você vai endividar para poder receber o prefeito. Mas se o irmão José, o irmão Joãozinho, a irmã Maria disser que vai almoçar na sua casa semana que vem, capaz de você, estou ocupado. Deus não faz assim. Deus vai nessa contramão. O homem gosta de aplaudir quem está lá em cima. Deus desce para socorrer quem está aqui embaixo. E quando é, cantora, que a gente recebe Deus em casa? Quando a gente recebe um dos seus pequenos. Que vai chegar um dia que ele vai dizer: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, Deus vai na contramão. Então Deus vai escolher que madeira? Aquela que eu não escolheria. Aquela que eu não escolheria, ele escolhe. Mas tem uma medida. Eu já termino. Tem uma medida. E aí a medida precisa ser aceita. O sujeito vem para a igreja, hoje eu preciso pregar um pouquinho mais. O sujeito vem para a igreja e a medida dele é o microfone. Se ele não tiver oportunidade, ele vai procurar o da igreja. Precisa ser encerrado. Precisa ser encerrado. Ele tem uma medida para o culto, mas o culto não é para ele, o culto é para Deus. Se o culto é para Deus, a medida que ele faz é Deus. Aí a medida do sujeito é o seguinte: o culto tem que começar às 19h30 e tem que acabar às 21 horas. Essa é a sua medida. Mas Deus tem outra. Você já percebeu que Deus é do contra? Aleluia! Você já percebeu que Deus é do contra? Você já percebeu que tudo que você pensa que é de um jeito, Deus faz do outro? Você já percebeu que tudo que você não gosta de fazer, Deus manda você fazer? Você já percebeu que você não gosta de gente mal-humorada, Deus vai cercar você de gente mal-humorada? Você já percebeu que se você não gosta de pessoas que pisam no seu carro, Deus vai te cercar de pesudo que fica pisando no seu carro? Sabe por quê? É Deus serrando. É Deus serrando. É Deus serrando, porque tem a medida. E glória a Deus, porque Deus serra. Peraí. O problema é que você fala assim: se fosse Deus. Porque se Deus descesse aqui com o serrote, a gente ia fazer assim: senhor, pode serrar no meio se o senhor quiser. Mas ele não faz isso. Verdade. Ele pega um homem, ele põe o serrote na mão do homem. O problema é que nós não aceitamos o homem de Deus. Quem não aceita o homem de Deus, porventura aceitará Deus? Eu já termino, escute. E está a medida. Agora está na medida os nós. E aí Deus fala assim: agora é o seguinte, está na medida? Então vou cobrir com ouro. O que é ouro? O ouro é a natureza divina. Olha Deus! Ele vai cobrir por dentro e por fora. De maneira que quem olhar para o caixote não vai ver o defeito, vai ver Deus. De maneira que quem olhar não vai ver os nós, vai ver Deus. Aleluia. Se alguém olhar para você prega bem, você vai dizer: é Deus. Aleluia! Você canta bem, você é Deus. Glória. É Deus. É Deus e acabou. Então a glória seja para Ele, para sempre, porque tudo foi feito por
glória seja dada a Ele. Ele cobre com ouro por dentro e por fora. E agora Ele vai fazer a tampa. Ele vai fazer a tampa. E a tampa é o propiciatório. Ele vai fazer a tampa na medida. E a tampa é de ouro puro. É Deus descendo e encaixando em você. Na medida de Deus, Deus encaixa. E Ele manda colocar ali dentro o quê? Ele manda colocar ali dentro o quê? 3 peças: a tábua do testemunho, a vara de Arão que floriu, e manda colocar o pote de maná. Glória a Deus, aleluia. Mas todo ano Deus ordena que o sangue fosse aspergido em cima daquela tampa. Por quê? Porque quando Deus olha para dentro e Deus vê aquelas 3 peças, Deus se lembra do pecado do povo. E quando o pecado do povo aparece diante de Deus, Deus se ira, e na ira Deus destrói. Mas quando Ele olha através do seu sangue, está lá, Ele olha através do sangue, o sangue faz Deus lembrar da misericórdia. O sangue faz Deus lembrar da misericórdia. Fica de pé. O sangue faz Deus lembrar da misericórdia. Quando Deus olha para dentro de nós, Ele vai enxergar as nossas mazelas, os nossos pecados. Mas há um sangue que foi derramado na cruz, e esse sangue está aspergido sobre a tampa do propiciatório. Então quando Ele olha para nós, Ele olha através do sangue. Ele olha através do sangue. E quando Ele olha através do sangue, Ele lembra-se da misericórdia. Então nós não estamos aqui por outra coisa. Aleluia. O sangue de Jesus provocou a misericórdia de Deus, e estamos vivos. Somos aceitos. O culto é aceito por causa do sangue. O culto é aceito por causa do sangue. O sangue que for aspergido. Que Deus abençoe. Espero poder pregar no outro dia, que vocês estejam com uma expectativa melhor. Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus, aleluia.